O presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, assinou nesta quinta-feira um decreto que altera a lei de acesso à informação e passa a permitir que servidores comissionados classifiquem dados do governo como ultrasecretos. A partir da publicação feita no Diário Oficial da União, diretores de fundações, autarquias e empresas públicas poderão tornar informações sigilosas por até 25 anos. Antes disso, apenas o presidente da República, o vice, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior tinham esse poder. De acordo com o Mourão, a transparência está mantida, a frase dele. E também, segundo ele, são raríssimas as informações no Brasil consideradas ultrasecretas. Também, segundo ele, a intenção do governo foi reduzir a burocracia para desqualificar documentos. O presidente em exercício disse também que a medida era analisada já pelo governo Michel Temer e que o presidente Jair Bolsonaro deu luz verde ao decreto. Agora há pouco também se pronunciou Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União. Ele disse que o decreto sobre o sigilo não compromete a transparência. Abre aspas para ele. Não corta a transparência em nada, só descentraliza as decisões. Os recursos serão mantidos. Vera Magalhães, começo com você. Só uma informação adicional. Lendo o decreto determina o DAS, né, que é Direção de Assessoramento 101.6 para documentos ultra secretos. E segundo as informações do Ministério do Planejamento, extinto, vamos dizer assim, mas até dezembro, são 602 servidores. Já no caso dos documentos secretos, protegidos por 15 anos, são 1.082 servidores. Esse é o DAS 101.5, segundo consta informações do portal do próprio governo. Pois é, ampliou muito o número de pessoas que passam a ter um poder adicional, né? De poder que a gente está falando aí, poder de decretar o que pode ou não ser conhecido pela sociedade. A lei de acesso à informação pública, ela foi um ganho para a sociedade. Ela tornou muito restrito o escopo de casos em que você pode deixar um documento secreto. Ultra secreto, então, foi reduzido ainda mais e foram reduzidos os tempos, os prazos para que esses documentos permaneçam à guarda da luz do sol, à guarda da vigilância da sociedade. O número de autoridades que podem decretar esse sigilo foi reduzido propositalmente também em linha com essa mesma determinação, aquela de que só poucas coisas e poucas pessoas podem decidir tornar uma coisa secreta ou ultra secreta. Então, a transparência passa a ser a norma e a tornar secreto o sigilo passa a ser a exceção, Silvio. Essa é a filosofia por trás da norma, a ideia por trás da norma. E é uma norma que conversa, dialoga com o que se faz no mundo hoje em dia, em termos de transparência, em termos de acesso das pessoas à informação. Graças à lei de acesso à informação pública, muitos temas espinhosos para os últimos governos, para os governos do PT, por exemplo, vieram à tona. Foi por ela que se obteve muita informação a respeito de financiamentos aí de amigos, de patrocínios, por exemplo, de estatais a amigos, ao filme do Lula. O filme do Lula, a gente só pode saber como se deu ali, como aquelas empresas tinham negócios com a administração pública, graças à lei de acesso à informação pública. A tal lista do BNDES é a lei de acesso à informação pública que é usada para requerer a tal caixa preta do BNDES. São alguns exemplos de como essa lei é muito utilizada para que se tenha acesso a informações de governo. Classificar os documentos como ultra secretos vale para, por exemplo, reportes das Forças Armadas, relatórios do Itamaraty, relatórios de embaixadas. São esses os poucos documentos que têm esse selo ultra secreto. O Mourão tentou minimizar, dizendo, são raríssimos os casos, e ainda se confundiu com aquilo que ele mesmo assinou. Ele disse, não, os ultra secretos só ministros que vão continuar assinando. Não é. O decreto é justamente para flexibilizar quem pode decretar o carimbo de ultra secreto num documento. E também o que passa a ser sigiloso, com essa guarda de 15 anos. Com todas essas pessoas, os DAS aí, que ganham 17 mil reais
podendo arbitrar isso, você ganha muita flexibilidade, discricionariedade, subjetividade e passa a delegar a pessoas que não foram eleitas, muitas delas não são nem servidoras públicas, porque esses DAS podem ser ocupados por pessoas de livre provimento, que não sejam servidores, um poder que é muito grande, que é de deixar longe dos olhos da sociedade documentos por 25 ou 15 anos. Me parece que há aí uma clara contrariedade ao que é o espírito da lei. E nesse sentido se manifestaram vários especialistas no assunto, vários especialistas, inclusive do governo Michel Temer, que acabaram de deixar o cargo, numa demonstração aí de que, se é verdade isso que o general Mourão disse, que já estava em estudo no governo anterior, algo que o ministro do governo Temer negou para mim, eu falei com ele hoje, então não serve de desculpa, porque o responsável pela CGU no governo Temer está dizendo que a norma é um retrocesso. Então, eu acho também um retrocesso. Eu acho que tudo aquilo que restringe a transparência e que permite que mais pessoas decidam subjetivamente o que pode ou não ser conhecido pela sociedade é retrocesso em termos de transparência pública. Só repisar aqui, reforçar, na verdade, um dado que você está falando em relação à fala do Mourão com o texto oficial que ele mesmo assinou. Diz aqui o artigo sobre os tal DAS 101.6 que eu disse agora há pouco, que são 206 hoje no Brasil, 206 pessoas, tá? Hierarquia equivalente a dirigentes máximos de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, vedada a subdelegação. Carlos Andreasa, passo a bola aí para você, vamos lá. Pessoal, é evidente que existem motivos para a existência de documentos classificados como sigilosos ou ultra-sigilosos, da natureza, inclusive, da segurança nacional. Existe material que precisa ser resguardado, inclusive estrategicamente, para a preservação do Estado brasileiro, não é do governo. Isso é uma premissa importante a ser colocada. Por outro lado, não tenho muita dúvida, e há muito tempo eu digo isso, que classificação de documento é responsabilidade muito grande que não se pode delegar. Ou melhor, pode-se delegar minimamente. E com isso eu quero dizer o seguinte, para acabar com essa balela, porque esse decreto é muito palavroso. Quem poderia, a rigor, numa sociedade avançada que se pretende democrática, republicana, classificar um documento? O presidente da República e seus ministros de Estado. Acabou. Mais ninguém e por tempo determinado, obviamente. Assumindo para si claramente a responsabilidade sobre aquela classificação. O que esse decreto faz, curiosamente, é regulamentar, estabelecer uma restrição, porque de fato faz, para quem pode classificar documentos, no entanto, uma restrição muito ampla, que vaza muito para baixo a hierarquia, permitindo inclusive que comissionados, gente comissionada, como disse a Vera, nem funcionário de carreira, muito menos eleito, possa classificar documento como secreto, ultra secreto, porque isso também é novo. Antes havia o acesso a um documento, se podia classificar um documento como reservado, mas agora isso se amplia dentro da restrição. É evidente que é um mau passo. Nem tudo que um decreto regulamenta e estabelece é bom ou é virtuoso. Nesse caso, a gente deveria estar discutindo uma outra etapa da nossa cultura de classificação de documentos, que existe no mundo inteiro. Responsabilidade do presidente e dos seus ministros, e acabou. Mais ninguém pode classificar documentos. É isso. Joel Pinheiro, então, suas considerações. Pois é, parece mais uma dessas batatas quentes jogadas do governo atual para o anterior negando. Não está claro quem de fato é responsável, isso vai se descobrir aí nos próximos dias, mas o fato é que está sendo decretado aqui pelo atual governo e me parece um claro retrocesso. Sim, é óbvio, é necessário haver informações ultrasigilosas, por exemplo, que dizem respeito à segurança nacional, mas a sociedade precisa ter o direito à informação, portanto,
aquilo que é ultra sigiloso, aquilo que é secreto, deve ser mantido no mínimo possível para o funcionamento e para a segurança da sociedade. Essa é uma daquelas coisas que você não quer descentralizar. Descentralizar o poder de tornar documentos sigilosos ou ultra secretos, dando até para dirigentes de autarquia, ou seja, gente com muito pouca importância aí na vida nacional. Você dá um poder e você danificar, você prejudicar a transparência e o acesso da população à informação de uma forma muito séria. O que vai acontecer? O que já acontece em tantas autarquias, o que vai passar a acontecer se ainda por cima puder ser tudo sigiloso lá dentro. Então me parece um retrocesso nesse sentido. O Mourão falou em desburocratizar o processo, mas essa é uma das coisas que não é ruim que seja burocrática. É bom que algo perigoso, algo que é necessário para o Estado, mas que tem seus perigos para a sociedade civil, tornar um documento sigiloso passe sim por uma estrita burocracia que esteja restrito apenas às autoridades mais importantes do país. Então, realmente é um retrocesso para a transparência no Brasil, para o acesso à informação. Vamos ver que resultados isso terá, mas é na minha opinião, uma bola fora do nosso vice-presidente, que até agora vem colecionando aí diversos acertos. Pois é, vamos ver se isso vai ser revisto. Eles não mudaram o que pode ser classificado, tá? Como ultra secreto. Continuam sendo ações referentes à segurança da população, segurança do país, a dados de outros países que possam comprometer a relação aí do Brasil com outros países, compra de material bélico, risco às instituições e reportes das embaixadas. Então, o rol de assuntos que são cobertos pela classificação de ultra sigiloso permanece o mesmo. O que aumenta é a possibilidade de um aspone qualquer ir lá e tacar o carimbo. Interpretar, porque esses assuntos são matéria de interpretação. Não está dito por Deus qual documento diz respeito a cada assunto. Isso é uma interpretação humana. Você está dando mais poder, você está descentralizando, delegando isso para muito mais gente. Muito mais gente.